Então vamos falar um pouquinho dos seres estelares, tá? O que é a função desses seres estelares, né? Em função de tudo aquilo ruim antes que eu falei desses seres que existem, né? Enfim, no nosso sistema e se alimentam das nossas emoções, né? Dos nossos vícios. E é vários vícios, né? Que cada ser humano tem e tá aqui para se curar. Esses seres, os primeiros, assim, os que eu tive contato, eu, Priscila, tá? Vou falar meu exemplo como Priscila, tá? Que eu tive contato foi com os insetoides, esses aqui. E eu tive contato, já vi os arcturianos. E eu tive contato com os lirianos e os sirianos, que depois eu vou botar, tá? Realmente eu tive que fazer alguns registros arcásticos, eu indico o comando Shankar, tá? Para fazer a Larissa, que fez o meu registro arcástico. Indico também o Alê, esse rapaz que tá trazendo essa parte estelar. E a escola Tocha, que traz a parte do equilíbrio, que foi a proteção e equilíbrio que eu encontrei na época, tá? Que me ajudaram lá na cidade antiga. Então, quando eu comecei a ter esses contatos, tá? Mais profundos, eles trabalham muito na parte genética. Então, eles trabalharam muito em mim. Mexeram muito nas minhas fitas, mexeram muito, muito, sabe? Dentro do meu sistema. Realmente eu servia, assim, para poder trazer esse conhecimento todo, esses discos, tudo isso aqui para cá, através da energia do eu sou, porque todos nós estamos trabalhando junto lá do outro lado. A fraternidade branca, os guias e os orixás, tem que entender que essa parte os guias e os orixás, eles pertencem à natureza, né? Eles estão disponíveis na natureza, tanto a parte dos índios quanto a parte, né? Enfim, os médicos, os médiums também, que é da parte da Allan Kardec. O problema é que quem cria as caixinhas, as doutrinas, é o ser humano. E os templos também. Todos estão lá do outro lado trabalhando junto. A gente é separado por frequências de raios, como fosse uma grande organização, raio azul, raio amarelo, cada um sustenta uma frequência. Eu, por exemplo, trabalho na parte do raio azul, na parte do Eumória, né? E, enfim, então, e assim, aí entra a parte do Ogum, né? Aí entra, e assim vai indo, sabe? O que é rompe, mato, abre, expansão de consciência, enfim. Então, todos estão trabalhando em várias frequências, só que são degraus. Aqui trabalha o pessoal guardião, aqui trabalha o pessoal no guia não sei o quê, aqui trabalha os geneticistas, aqui trabalha os estelares, e assim vai por dimensões e frequências, mas todos estão juntos trabalhando. Por isso que a gente fala, nós todos somos um e pertencemos ao todo. Esses seres, assim, ó, eles trabalharam muito na parte da genética. Realmente, tá? Na parte humana. Porque, assim, muito tempo atrás foi desativado muita coisa na gente que precisa ser ativado novamente para trazer a nossa memória celular, trabalhar através do campo morfogenético dos nossos órgãos, trazer a lembrança da gente para mostrar quem a gente foi um dia, porque quando a gente lembra quem a gente foi, não precisa a gente lembrar todas as vidas passadas, mas lembrar do nosso eu superior, quando a gente tem contato, a gente fica muito forte. A gente sente a força e a proteção. Foi o que aconteceu comigo. E é isso que eu vi. Por isso que eles disseram, quando eles estavam me atacando assim, deixa, ela precisa lembrar. Foi ali que eu lembrei. Então, eu lembrei e vi aquele escudo assim. Por que eu quis trazer, tá? Abrir um pouco mais. Porque, olha, eu não ia falar isso, eu ia falar através de livros. Porque ontem o pessoal me perguntou muito. E a minha preocupação maior foi de escutar de um rapaz que chegou para mim e disse assim, mas eu quero ter contato com eles. Eu assim, ó, tu tem que procurar elevar a tua frequência. É o primeiro ponto que eu falo para vocês. Existe tudo aquilo que não é legal. Realmente tive acesso porque eu tive que estudar muito e trazer formas de livros, que é uma missão de vida minha, Priscila. Mas para ti fazer isso, tu tem que te colocar a dispor deles. Ó, quero trabalhar, enfim, quero, né, e descobrir quem tu foi, né, a tua parte estelar e trabalhar junto com o teu eu superior, que é o teu eu sou, que é também na linha da fraternidade branca. Eu tive que descobrir, né, a minha, ela é da parte de Sírios, não vou abrir abertamente, acho que nem em livro, muita coisa que eu sei, que eu descobri minha, não vou, é algo que é muito divino, realmente tenho muito respeito e aqui, resumidamente, sim, ela tá muito próxima de mim. Tanto que quando eu dava aula de radiestesia, o pessoal olhava, teve uma vez um rapaz que olhou pra mim e disse assim, nossa, já mudou tua frequência, já mudou tua fisionomia, teus olhos estão com cor diferente. Porque ela se conecta, onde os seres de luz se conectam na gente?
Assim como os ruins se conectam quando a gente está na frequência baixa, quando a gente está com a frequência elevada, a consciência, eles se conectam aqui. Naquele ponto que eu falei, tem aqui a parte da cabeça que vai para a coluna e tem um buraquinho, tá? Então é por aqui, eles vêm aqui, ó, pá. E o que os seres ruins fazem? Eles colocam voids, colocam esses sistemas para a gente não ter acesso a eles, nosso eu superior. Quando a gente tem acesso ao nosso eu superior, a gente se sente protegido. Então eu que fui muito atacada através de processo ritualístico, realmente fizeram muita coisa para mim. Não foi pouca coisa, foi coisas para me morrer mesmo, para me matarem, foi coisas assim pesada, que na época eu tive, vou dessa para melhor, vou ter que vir em outra. Então, tipo, fiquei um pouco assustada, eu tive que aprender a ter esse contato, em trazer aquela força, que foi o que aconteceu com o meu cardíaco. Ele expandiu. Mas para isso é muito trabalho. A gente tem que trabalhar assim através. Por isso que eu trouxe o livro, tá? Nos discos, ler, se trabalhar, ter atendimentos. Eu vou voltar a atender mais pro futuro, vou voltar, só que eu tô ainda em função dos livros. Ter esse atender, procurar ajuda, expandir conhecimento. Então, o que eu indico para vocês, tá? Eu indico vocês procurarem contatos confiáveis, não pessoas que querem tirar vantagem, tá? Porque eu passei por contatos que quiseram tirar vantagem. Que na hora, a sorte que eu tinha visão de ser, ó, isso aí quer roubar a energia da tua Kundalini aí, ó. Olha aí, ó. Processo de hipnose. Acontece isso, tá, gente? Tu bota aí na internet, tem uns quantos. Então, já aconteceu isso. Tu entra numa onda de energia, assim, tá tribom, e a pessoa não sabe nem o que tá rolando com ela. Só que como eu consegui enxergar, eu disse, meu Jesus. E tu vê lá, os caras têm milhões de seguidor. Então, assim, ó, tem isso e isso existe. E eu tô falando abertamente hoje aqui porque sim me prometeram coramento. Né? Eu disse, vou falar porque os caras vão vir de... Então, tem gente tirando vantagem disso, dessa parte terapêutica. Realmente tem. Né? Infelizmente, a gente está aqui batalhando através dos livros, trazendo conhecimento, canais sérios, trazendo, né, um coramento. Então, quem eu indico para vocês? A Escola Tocha, ele tem maior responsabilidade, meu. Ele tá lá ancorando, ajudando a galera a expandir. Esse canal desse menino aí, o Ale, Comando Shankar, enfim, são pessoas que eu indico que são pessoas sérias, sabe? Que realmente o trabalho é sério. E eu que depois futuramente vou voltar assim, só que eu gosto de trabalhar mais na parte física. Eu sou muito mais dos livros, trazer o conhecimento assim em vídeo. Eu vou começar a botar mais vídeos, ancoramento para vocês, através dos discos. Vou fazer isso que estão me pedindo. Mas eu gosto dos livros mesmo. E eu gosto mais de atender na parte física. Gosto muito assim de ter o tete a tete. Então é isso assim que... Tem canais confiáveis e tem canais que não são confiáveis. Estes seres existem? Existe. Por que eu tô falando agora? Muitos vão me julgar. A gente sabe que vai ter, essa guria é louca, a gente sabe. Só que assim, ó, quem quer ver, estudar, vai. Quem não quer, eu não tô nem aí. Quer deixar de seguir? Vai. O problema é teu. Eu tô aqui para fazer a minha parte, cumprir minha missão como Priscila, que é a expansão de consciência de você e daqueles que me procuraram em particular e pediram muito para mostrar, Priscila, a gente quer ter esse contato, a gente quer saber. E o livro realmente, tá? Eu trouxe um estudo assim, ó, através deles, do povo siriano, que é fantástico. Realmente os caras eles são seres, tá? Eu quero falar só brevemente deles, que tem muito amor. Eles são os primeiros que estavam aqui no planeta Terra. Então, eles estão aqui, se eles têm uma tecnologia enorme. E isso que eu quero trazer, expansão de consciência, para não ter medo. Porque eles estão aqui para proteger daquela galera ruim lá. Aquela galera lá do mal. Que não é pouca coisa que tem ainda para limpar o planeta Terra. Então, eles estão aqui para nos auxiliar e eles estão aqui, tipo assim, ó. Algumas vezes eu tinha crises, eles olhavam assim, tipo, vamos dar o tempo dela, ela precisa do tempo dela. Eles têm a maior paciência do mundo. É como eles fossem nossos pais e irmãos mais velhos. Mais ou menos isso, sabe? Tipo, cada um tem seu tempo. Eles respeitam o ser humano demais. O amor que eles têm pelo ser humano, porque a gente é criação deles. Dentro das nossas fitas etéricas, que a gente fala do DNA, que eu explico um pouco mais no livro, das 12 fitas, tá o gênesis deles na gente. Então a gente é uma semente estelar deles e de vários. Só que eu lembrei que eu tenho muito mais dessa raça. Assim que como vocês algum vai ter do aviário, outro vai ter mais dos arcturianos, enfim, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de ancorar, enfim. E eles são muito amorosos.
Então, assim, eu queria falar um pouquinho deles. Realmente são seres que existem, que estão aí. E eu vi, assim, muito dos outros, né, lá se alimentando das pessoas. E às vezes não tem como a gente interferir, as pessoas estão numa zona de... Elas não querem cura. Eu, como exemplo, Priscila, que eu vou dar aqui, eu já tirei vários tipos de implantes, ajudei várias pessoas, realmente, assim, né, por amor, mas não adianta, por sentimento, se a pessoa não curar, é aí que vem a parte física. Que eles mesmos falam, tem que trabalhar a parte física. Se tu não te curar do sentimento, o teu mental e a tua emoção, e tu ficar no ego, na avareza, né, e se perder, já era. Tem cara que se perdeu e eu olho, tipo, é triste, já era. Então não tem o que fazer, vai ter que passar por uma transição, talvez, né? O que é essa fase de transição? Um planeta que é semelhante ao planeta Terra, mas inferior, assim. E é isso que eles estão fazendo, que é a fase de transição, a limpa, que vai ter uma próxima etapa que é com eles. É isso que eu posso falar. Mas é isso, tá, gente? Eu quis trazer o meu exemplo, realmente isso tudo existe. Quis falar um pouco mais abertamente, que me pediram muito. Eu sei que muitos vão me julgar, vão falar, mas realmente eles existem. Não quero que vocês tenham medo. Assim como existe o ser humano bom e ruim, tem ser humano assim, ó, que é desprezível, desculpa. A gente tem que ter amor pela nossa raça, mas tem gente que, olha, é complicado. E eles são seres que estão ali na benevolência, assim, tentando, né, esperar nós evoluir, ter o grande expansão para eles poderem se aproximar e tentar nos auxiliar. E eu tô tendo esses contatos desde 2022 e venho me trabalhando. E sim, fui muito atacada lá para aqueles outros. Então, tentem se trabalhar, minha dica final, esses pontos aí que eu dei exemplo. Tentem buscar conhecimento, estudar, ler livros, tá? Buscar essa expansão e não ter medo. Porque o que mede a frequência é o teu coração. É pelo coração que tu vai medir e vai saber, né, se é bom ou ruim. Não pelos olhos e a mente. Porque tu pode estar sendo controlado por aqueles outros seres lá. Eles controlam a grande maioria. Então, esse é o recado que eu tenho para dar, tá? Esse é um pouco do que eu vivenciei. E sim, eu fiz uma grande limpa. E sim, abri muitos portais de luz onde eu fui. E é isso, tá? Agora tá tudo mais em equilíbrio e tá com eles. Eles que estão no comando. Tá bom? É isso que eu queria deixar aqui. Muita luz, muito amor, né? Procurem essa expansão, procurem esse conhecimento, procurem não julgarem e tentarem buscar uma expansão para vocês terem acesso realmente ao seu eu superior. Eu sei o nome da minha e tentem se conectar, descobrir quem é o seu eu superior. Procurem registros arcásticos, eu acho que vale a pena sim se conectar e tentar, né, de alguma forma essa conexão e essa limpeza que vocês tanto precisam, que a grande maioria tá aí ainda assim sendo controlados, né? Tô à disposição, qualquer coisa pode me chamar no chat, como o pessoal me chamou, né? Queria que eu falasse um pouco mais. E outra dica final que eu vou dar, porque eu falo demais mesmo, o vídeo tá longo. Não se conectem, querem saber como é que funciona aquela parte ruim. Vocês têm que procurar elevar a frequência de vocês. As coisas acontecem conforme a permissão divina, permissão dos caras para te aprender, para te estudar, porque aqui a gente não manda em nada. É mais ou menos isso. As coisas acontecem como tem que acontecer. Quem manda é eles. Eles nos monitoram 24 horas. Então, a gente não manda em nada. Primeira coisa. E tentem, tipo assim, se conectar a frequências superiores. Não, eu quero saber como é aquele ser. Porque o pessoal tá mais curioso com a parte ruim do que a boa. E eu quero que foquem nisso aqui. Não naquilo lá. Aquilo lá, eu dei um breve resumo, mas eu vou falar mais em livro. Como é que funciona, como é que funcionam os sistemas, como é que eles fazem os ataques. Isso vai vir em livros depois, tá? E como é que funciona desde a parte dos índios, das partes nossa ancestral, até a parte estelar. Como é que eles trabalham em conjunto. Isso eu vou trazer num próximo livro que eu vou escrever. Primeiro eu tenho que terminar os outros, tá bom? Beijo no coração de todos. E até, quem quiser compartilhar esse vídeo aí pro pessoal saber que tudo isso existe, pode mandar. Tô aí à disposição. Beijo e até.